Olá pessoal, tudo bem? O que é e para que serve a revisão teórica? Como selecionar os itens bibliográficos da minha revisão? Como deve ser feita a revisão teórica? Quantas páginas de revisão teórica é necessário escrever? Quais são os erros mais comuns na revisão da literatura? É importante que vocês saibam, pessoal, que a revisão da literatura é um ponto de partida. Ela funciona como se fosse um ponto de referência. Aqui em Vitória, por exemplo, dificilmente nós indicamos nomes de rua para ensinar alguém a encontrar um determinado endereço. Em geral, os pontos de referência aqui em Vitória funcionam muito bem, funcionam quase como se fosse uma bússola perfeita. Eles ajudam as pessoas a se localizarem e a encontrarem o endereço desejado. Se você disser, por exemplo, que o Sete Pés fica na Rua Constante Sodré, lá em Santa Lúcia, possivelmente ninguém encontrará esse endereço. Mas se você disser que o Sete Pés fica na Rua do Colégio Primeiro Mundo, rapidamente o seu interlocutor vai se familiarizar com o endereço. Com o referencial teórico, pessoal, também é assim. Daí o nome, referencial. É importante que vocês saibam, pessoal, que a revisão da literatura ela é um ponto de partida, ela é um ponto de referência. É ela quem vai fornecer os fundamentos para alicerçar, para pavimentar todas as demais etapas da investigação. Da formulação do meu problema, passando pela formulação dos meus objetivos, pela elaboração da minha justificativa, pela elaboração de questionários, de roteiros de entrevistas, por exemplo, de roteiros de observação, passando pela pesquisa de campo até chegar na análise e interpretação dos dados, ela vai fundamentar essas etapas e vai pavimentar o caminho da investigação. A revisão também fornece ideias para o nosso próprio trabalho, ajuda a assegurar a qualidade da problematização, se a gente fizer o nosso dever de casa, se a gente utilizar uma boa estratégia de busca para encontrar, para acessar o material disponível nas bases de dados, se a gente fizer fichamento, enfim, encarar essa fase da pesquisa ou a pesquisa como um todo, como um emprego, a revisão da literatura nos ajuda a assegurar a qualidade do debate que nós vamos travar no nosso trabalho. É uma lente para analisar e interpretar os dados empíricos. Então, na videoaula de hoje, eu quero mostrar para vocês o papel que a literatura desempenha no planejamento e no desenvolvimento da pesquisa científica. Quero mostrar para vocês também as fontes de informação disponíveis e as atividades necessárias para revisar a literatura que esteja relacionada com um problema de pesquisa. Além disso, pessoal, na segunda parte da aula, eu gostaria de mostrar também para vocês como efetuar uma estratégia de busca para planejar e parametrizar o referencial teórico, ou seja, elaborar o meu referencial teórico, construir o meu referencial teórico com base em parâmetros, em critérios, que possam, por exemplo, ser replicados por outros pesquisadores. Preparados? Então vamos lá. Então, para a gente começar, pessoal, é importante que vocês saibam que a revisão da literatura, ao mesmo tempo, ela é um processo e um produto. Então, por que ela é um processo? Ela é um processo de imersão no conhecimento existente e disponível. E essa imersão, esse processo de imersão, ele deve estar vinculado à formulação do meu problema. Então, ele vai ser uma etapa anterior à definição do problema, ela vai ocorrer antes, ela vai me ajudar a ter clareza para formular o meu problema de pesquisa e, além disso, a revisão teórica, como um processo, ela vai ser necessária antes de eu realizar o meu estudo, ou seja, para eu selecionar material, para eu ter uma noção do que eu quero estudar. Então, no início é apenas um mapeamento, não é uma revisão ainda planejada, parametrizada. O único critério que eu vou utilizar aqui no início é que todo o material que eu vá levantar esteja relacionado com o tema de pesquisa. Então, é uma busca apenas para eu me abastecer de informações, para eu saber o que eu quero pesquisar, quais as principais dimensões do fenômeno que eu pretendo investigar, para daí eu eleger uma dessas dimensões que vai ser estudada, que vai ser o objeto de aprofundamento aí do meu estudo. E ela é necessária também durante a realização do meu estudo, porque eu vou precisar, depois que eu formulei o meu problema de pesquisa, eu vou continuar lendo. Então, já com o meu problema de pesquisa formulado, eu vou direcionar a minha busca, vou direcionar a minha leitura. Eu vou planejar e parametrizar o meu referencial teórico. Então, eu vou começar a buscar material mais focado no tópico de estudo que eu estou desenvolvendo. Além de processo, pessoal, a revisão teórica também é um produto. O que seria esse produto? É um texto, síntese do conhecimento disponível. Não é um resumão, tá, gente? É um texto que eu vou elaborar do conhecimento que está disponível e que demonstre domínio dos conceitos, domínio das teorias que vão embasar e operacionalizar a minha pergunta de pesquisa, o meu problema de pesquisa, ou seja, que vão me ajudar a enfrentar
o meu problema. Um texto que demonstre a capacidade de dialogar com a literatura, ou seja, de dialogar com os autores. E, além disso, um texto que demonstre a capacidade do aluno ou do autor de expressar suas ideias, de se colocar naquele debate. Enfim, pessoal, um texto que demonstre a maturidade do seu autor naquela temática. Claro que é uma maturidade no nível de treinamento do aluno. Então, se é um aluno da graduação, demonstra um texto que demonstra maturidade no nível da graduação. Se é uma especialização, um texto que demonstra a maturidade do aluno no nível de especialização, ou no mestrado, ou no doutorado. Mas, enfim, demonstra um certo domínio ali daquela literatura, daquele debate que está sendo travado sobre aquele tópico de estudo. E para isso, pessoal, o acompanhamento e a indicação do orientador sobre os caminhos das pedras, por exemplo, são fundamentais. Para que serve a revisão? Por que ela é importante? Porque a literatura, ela é um estoque de conhecimento fundamental. Então, antes de eu começar a pesquisar qualquer assunto, eu preciso consultar esse estoque do conhecimento que já foi erigido aí pela humanidade, pelos autores daquela área. Então, a literatura, ela nos dá repertório. Ela vai nos mostrar, por exemplo, estudos que já foram realizados sobre o tema e sobre o problema. Pode ser semelhante ao tema e ao problema que eu estou desenvolvendo. E, com isso, ela permite que o autor tenha clareza na formulação do problema e dos objetivos. A literatura, ela vai sinalizar para a estratégia mais adequada à solução daquele problema. Ela vai mostrar como é que os autores resolveram aquele problema, com que tipos de estratégias, com que tipo de métodos, com que tipo de abordagens. Então, ela vai identificar os procedimentos metodológicos utilizados e adequados para enfrentar aquela questão. Ela vai dar também sustentação para análise de dados. Então, ela ajuda o autor, o pesquisador, na interpretação, ou seja, na explicação ou na compreensão da realidade. Por quê? Porque a literatura vai nos proporcionar uma estrutura de referência para interpretar os resultados do estudo. Então, ela vai nos proporcionar um ponto de referência, como eu falei lá na introdução da aula. Ela também pode nos proporcionar novas ideias e pode também inspirar novas linhas e áreas de pesquisa. Então, a literatura, ela é fundamental. Ela ajuda também a prevenir determinados erros cometidos por outros autores, por outros pesquisadores em seus estudos. Então, os autores, normalmente, eles comentam sobre o que deu certo e o que deu errado na sua pesquisa. Eles comentam isso nos artigos, nos trabalhos acadêmicos. E a gente, lendo sobre a experiência deles naquele campo de pesquisa, a gente vai se precaver aí em relação a esses erros. A gente até pode tentar desenvolver uma metodologia diferente, que os autores estão dizendo que não deu certo, mas a gente vai desenvolver isso já sabendo que pode dar errado, tentando antecipar possíveis rotas alternativas para que os mesmos erros não aconteçam na pesquisa que está sendo desenvolvida. Então, a literatura, ela vai orientar como é que o estudo ele pode ser realizado, ou seja, que tipo de estudos já foram realizados sobre aquele assunto, sobre aquele tema, sobre aquele problema, com quais participantes, como é que os dados foram coletados e analisados, interpretados, em que lugares os estudos foram realizados, que desenhos de pesquisa, que tipo de métodos e técnicas foram utilizados e mais apropriados. Enfim, pessoal, o pesquisador ganha repertório e a literatura, então, vai nos orientar sobre o que queremos e o que não queremos para a nossa pesquisa. Ela vai documentar a necessidade de realizar o estudo. Enfim, pessoal, a literatura, ela coloca todas as cartas na mesa. Ela coloca na mesa todo um conjunto de informações que vai nos permitir tomar boas decisões e caminhar no processo da investigação. Vamos falar então sobre a definição do tema de pesquisa. Então, nós já temos aqui uma boa noção sobre os tipos e as abordagens de pesquisa. Nós já passamos um pouquinho aí pela pesquisa exploratória, pela pesquisa descritiva, pela pesquisa correlacional, explicativa, pela pesquisa quali, pela pesquisa quant, pela pesquisa de métodos mistos. Vimos aí algumas estratégias de pesquisa, por exemplo, levantamento e survey. Vimos aí a pesquisa experimental, que é uma outra estratégia. Falamos um pouquinho da estratégia de estudo de caso e da estratégia da pesquisa etnográfica. Então, já temos uma boa noção aí dos tipos, das abordagens e das estratégias de pesquisa. E a gente precisa rever a literatura, então, sobre o tema da pesquisa. Então, a literatura, ela vai nos ajudar a determinar se vale a pena estudar aquele tema, se vale a pena estudar aquele tópico. Ela também vai nos fornecer insights sobre delimitação da área, do tema, do problema. Enfim, pessoal, a literatura vai nos fornecer, vai nos ajudar a elaborar um pano de fundo, uma estrutura para a reflexão do nosso tópico de estudo. Então, é preciso identificar aqui o tema a ser estudado, ou o tópico a ser estudado. O que é o tema ou o tópico? É a ideia central a ser explorada. Então, o primeiro passo aqui é escolher a área e o tema. A área você já tem.
né, que é a área de gestão pública. E dentro do tema de gestão pública, quais são os possíveis temas que vocês viram aí ao longo das disciplinas que tiveram interesse aí tem interesse em desenvolver uma possível pesquisa. Então, por exemplo, pode ser políticas públicas na área de educação, na área de saúde, na área de ciência e tecnologia, na área de assistência social, na área de limpeza urbana, recursos hídricos, enfim. Um outro tema dentro da área de gestão pública, plano plurianual e orçamento público. Outro tema, planejamento estratégico governamental, indicadores socioeconômicos na gestão pública, redes públicas de cooperação em ambientes federativos. Então, é importante aqui escolher a área e o tema de estudo. A área já é a área de gestão pública mesmo, e dentro da área de gestão pública, quais seriam os possíveis temas aí a serem desenvolvidos nas disciplinas que vocês viram? Do que depende, pessoal, a escolha do tema? Primeiro, da curiosidade do pesquisador. Então, de repente, alguma incompreensão teórica, alguma dúvida, eu lendo os textos, me debruçando sobre os textos que foram passados na disciplina, de repente me surge alguma dúvida, de repente os textos não debateram algum tema específico que eu achei que seria interessante e relevante desenvolver. Então, pode vir a escolha do tema, a inspiração para a escolha do tema de uma incompreensão teórica, de alguma dúvida, de alguma curiosidade, ou mesmo de algum problema que eu esteja enfrentando no cotidiano da minha organização. A escolha do tema também passa por uma reflexão pessoal, então uma reflexão pessoal sobre habilidades que eu tenha para desenvolver, habilidades e afinidades para desenvolver um determinado tema. Então, por exemplo, finanças. Eu tenho certa dificuldade para lidar com a área de finanças, com números. Com números eu sou um zero à esquerda. Então, será que eu teria forças para levar adiante um estudo na área de finanças? Então, a escolha também passa por uma reflexão pessoal sobre habilidades e afinidades com o tema. Passa também por uma reflexão pessoal sobre a relevância do tema. Ou seja, qual que seria a contribuição do meu estudo para ajudar a avançar o estoque do conhecimento? Embora não seja necessário aqui ninguém já sair emplacando um prêmio Nobel de cara, mas é importante que a gente desenvolva um estudo que acrescente ao estoque do conhecimento. Então, a escolha do tema passa por uma reflexão pessoal sobre qual seria a contribuição do meu estudo para ajudar a avançar esse estoque do conhecimento, ou qual seria uma possível contribuição do meu estudo para ajudar ali a organização onde eu trabalho, a melhorar algum processo ou a comunidade onde eu vivo. E também passa, pessoal, por uma reflexão sobre operacionalização. Então, será que eu vou ter tempo para desenvolver esse estudo que eu estou propondo? Eu trabalho, eu estudo, tenho família, enfim, vou ter um determinado tempo para desenvolver com acuidade esse estudo que eu estou propondo? Eu vou ter acesso aos participantes e à organização que eu quero estudar? Vou ter recursos financeiros? Então, por exemplo, quero fazer uma pesquisa sobre expatriados no Canadá. Será que eu vou ter recursos para ir até o Canadá? De passagem, de hospedagem, de transporte? Eu falo a língua que é falada lá na região para onde eu vou? Se, por exemplo, é uma região que fala francês, será que eu tenho condições de me expressar na língua francesa ou na língua inglesa? Enfim, pessoal, passa a escolha do tema também por uma reflexão sobre operacionalização, ou seja, sobre se vai ser possível ou não executar aquela pesquisa que eu estou propondo. Quais seriam as fontes de inspiração aqui? É observação direta, então, observação sobre comportamentos, fenômenos, fatos que eu lido no meu dia a dia, experiências pessoais. Eu também posso me inspirar indo a congressos, simpósios, eventos, e aí, de repente, algum tema que está sendo debatido nesses eventos pode me interessar. Eu posso ficar interessada em desenvolver um estudo científico sobre aquele determinado tema. Daqui a pouco a gente vai falar sobre aqui alguns congressos na área de gestão pública. Conversas com o orientador que vocês escolheram sobre possíveis temas dentro daquela área que ele pesquisa também podem servir de fonte de inspiração. E, além disso, as aulas. Então, as disciplinas que vocês tiveram, de repente seminários ou atividades que vocês desenvolveram, se debruçaram sobre aquela atividade, tiveram algum interesse, também podem servir aí de fonte de inspiração. Eu tenho vários alunos que se inspiram, por exemplo, em seminários. Então, eles vão apresentar seminários, vão ter que desenvolver um seminário para apresentar diante da turma. Então, alguns alunos, por exemplo, se debruçam sobre aquele tema, gostam tanto que acabam transformando aquele tema no seu TCC. O primeiro passo, então, foi escolher a área e o tema, o meu tópico de estudo. O segundo passo, então, depois que eu escolhi aqui a área e o meu tema de estudo, o meu tópico, vai ser delimitar o tema. Ou seja, colocar uma moldura nesse tema, fazer um recorte. Ou seja, focar o tema num ângulo específico, determinar o que fica dentro do estudo e o que fica fora do estudo. E estabelecer
fronteiras e prioridades. Ou seja, quais serão, por exemplo, as variáveis que eu vou estudar, qual será o recorte temporal, o período que eu vou estudar, qual será o recorte geográfico, quais serão os participantes da pesquisa, enfim, eu preciso estabelecer aí fronteiras e prioridades. Então, o segundo passo seria delimitar aqui o tema. Eu vou mostrar para vocês o que significa emoldurar o tema através de uma sequência de imagens. A ideia, pessoal, é encontrar o foco. Eu vou tentando emoldurar, colocar uma moldura, eu vou tentando delimitar, eu vou tentando encontrar esse foco. A realidade é multifacetada, os fenômenos são complexos. Eles possuem várias dimensões a serem estudadas e eu preciso ir recortando e encontrando o foco. Não dá para colocar tudo que existe naquele tema dentro do meu estudo. Eu preciso focar o meu tema em um ângulo específico. Então, não é tudo que existe sobre o tema políticas públicas, por exemplo, que eu vou estudar. Dentro do tema políticas públicas, há algum elemento que eu vou eleger para ser o alvo do meu estudo. Então, eu preciso determinar o que fica fora do estudo, eu preciso determinar o que fica dentro do estudo. Eu preciso estabelecer fronteiras e prioridades. Ou seja, quais serão, por exemplo, as variáveis, o recorte temporal, o recorte geográfico, o objeto de estudo, os participantes da pesquisa. Eu preciso ir me aproximando para ir encontrando esse foco e retirando aquilo que não é o foco, que não é o alvo do meu estudo. E a revisão da literatura nos ajuda a fazer isso. Para isso, nós podemos planejar o referencial teórico e utilizar estratégias de buscas para provocar o encontro entre a pergunta de pesquisa do meu estudo e os artigos científicos disponíveis nas bases de dados. Então, na verdade, pessoal, o que vai ser estudado é apenas uma pequena parte do fenômeno, a crista do galo que vocês estão conferindo aí na imagem. O foco do meu estudo vai estar todo centrado nesta pequena parte da anatomia do galo, nesta pequena parte do fenômeno, a crista. Esse é o foco. Lembrando que, pessoal, para delimitar e problematizar o tema é fundamental ter domínio e conhecimento do assunto. É fundamental investigar com profundidade os autores que nós estamos lendo e, além disso, é importante buscar contribuições teóricas já produzidas. Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, pessoal, e uma dica também que eu utilizo bastante, eu não leio uma vez só os autores. Então, peguei alguns artigos, por exemplo, para preparar uma aula ou para escrever um artigo científico. Eu leio aqueles artigos várias vezes, não apenas uma vez. Então, para ter domínio do que os autores estão escrevendo, do que eles estão debatendo, de quem debate o quê, quem se coloca de uma forma ou quem se coloca de uma outra forma no debate, a gente precisa ler o material aí várias vezes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente. E aí, pessoal, depois de escolher a área e o tema e depois de emoldurar, delimitar o tema, qual que seria o terceiro passo? O terceiro passo vai ser revisar a literatura. Então, eu vou fazer um levantamento bibliográfico de alguns itens-chave e esse levantamento bibliográfico ele vai envolver uma leitura em 4 etapas. Então, eu vou fazer uma leitura exploratória, uma leitura seletiva, uma leitura reflexiva e uma leitura interpretativa. Tudo dentro das normas da ABNT, se possível, aí dentro das normas da redação científica. Vamos detalhar rapidamente o que significa cada etapa dessa. Então, o que seria uma leitura exploratória? É uma leitura de reconhecimento, é para a gente levantar o estado da arte sobre o tema e obter uma visão global sobre o que foi publicado. Então, eu posso utilizar, por exemplo, estratégias de busca, a gente vai falar sobre isso na segunda parte da aula, para levantar, para fazer esse reconhecimento. E aí, depois que eu fiz essa leitura exploratória de reconhecimento, que eu obtive, aí eu fiz um levantamento do estado da arte sobre o tema, para obter uma visão global do que foi publicado, e, por exemplo, obtive lá 1079, fiz uma estratégia de busca lá no site da CAPES e encontrei, por exemplo, 1079 artigos. Aí agora é hora de eu começar a eliminar o dispensável, selecionar aquilo que é de real importância. Então, por exemplo, eu posso utilizar critérios de exclusão para fazer esse refinamento. Então, posso dar uma olhada no título, no resumo e nas palavras-chave de cada artigo para verificar se esse título, se esse resumo, se essas palavras-chave correspondem ao conteúdo do documento. Muitas vezes, vocês vão ver, isso acontece sempre. O título não corresponde, e também as palavras-chave, não correspondem ao conteúdo lá do meu documento. Posso utilizar também, por exemplo, como critério de exclusão, artigos duplicados. Vocês vão ver que a gente vai nas bases, vocês vão ter lá os critérios, vão formular a estratégia de busca, vão lá na CAPES. A busca, a estratégia vai trazer vários artigos de várias bases de dados. Muitas vezes a gente vai encontrar artigos duplicados. Então, um dos critérios de exclusão que eu posso utilizar é artigos duplicados. Artigos não revisados por pares, então, eu só quero artigos revisados por pares, por especialistas, por cientistas, ou eu apenas quero artigos acadêmicos. Então, a busca ela pode trazer vários tipos de artigo de, por exemplo, palestras, de congresso, eu não quero isso.
Então eu vou fazendo aí uma seleção para triar esse material. Então depois que eu fiz aí essa leitura exploratória, encontrei 1079 artigos, fiz aí um processo de seleção, eliminando o dispensável e selecionando aquilo que é de real importância, agora eu vou começar a ler. Então, por exemplo, fiz uma busca e encontrei 1079 artigos, aí eu utilizei os critérios e esse número baixou, por exemplo, para 30 artigos, por exemplo. Agora sim eu vou começar a fazer uma leitura crítica, uma leitura reflexiva, vou ler com profundidade. E é bom que vocês já comecem também a fichar o material, fazer fichamento, e já dentro das normas da ABNT, para não cometer risco de plagiar. Também vocês podem utilizar o Mendeley. Eu vou deixar dois vídeos lá no AVE ilustrando como é que vocês podem baixar o Mendeley no computador de vocês e adicionar o plugin da ABNT lá no Mendeley. Então vocês já podem, na hora de fichar, abrir o Word e já ir fichando de acordo com as normas da ABNT. Como é que a gente faz um fichamento de leitura? Quais que são os principais elementos de um fichamento? Vou dar algumas dicas para vocês aí inspiradas no Humberto Eco. Então, por exemplo, o artigo ele precisa ter a referência completa, seja artigo, seja livro, a referência completa e a localização do livro ou do artigo. Então, onde que ele está? Está no livro? Está no periódico? Quando é que ele foi escrito? Por quem? Também preciso fazer um breve ou um longo resumo do capítulo do livro, enfim, do trabalho acadêmico. Então, quais são as ideias centrais do texto? Qual que é o principal argumento aqui que o autor está querendo desenvolver, os autores? Que problemas que estão sendo discutidos no texto? Quais são os principais resultados? Quais são as principais conclusões? Então, eu também preciso ter uma preocupação aqui em encontrar respostas para essas questões. Em relação às citações diretas, é importante a gente colocar essas citações entre aspas e não esquecer de mencionar a autoria, a data e a página. Mas aqui eu recomendo, pessoal, que vocês evitem ao máximo a citação direta, que vocês treinem a fazer citação indireta, ou seja, escrever as ideias dos outros autores com as próprias palavras de vocês. E além disso, comentários pessoais, se vocês forem colocar no texto, é importante vocês deixarem lá marcado com colchetes, para não confundir com a obra do autor. E aí, comentários pessoais, né? Qual que é a contribuição dessa obra? Foram identificadas lacunas no texto? Que lacunas são essas? Ao ler o texto, surgiram dúvidas ou surgiram ideias sobre algo que pode ser feito e que não foi apresentado pelo autor? Enfim, é importante, depois da gente selecionar o material, depois de ter feito toda aquela exploração, aquela leitura exploratória, aquela leitura seletiva, agora na fase de leitura crítica ou reflexiva, já ir fichando o texto e fichando as informações, extraindo e compilando as informações que são de interesse aí para a construção do referencial teórico. E depois nós vamos então fazer aqui uma leitura interpretativa. Agora sim, eu vou finalizar aqui o meu estudo, a elaboração do meu referencial teórico, construindo aqui um quadro teórico, um marco teórico. Então eu vou extrair e recompilar a informação de interesse e construir aqui o meu quadro referencial. Como é que eu articulo, pessoal, os itens da minha revisão? Identificados aqui e lidos os itens da bibliografia, a gente tem que selecionar e articular os itens da revisão teórica, ou seja, as teorias, os argumentos, os conceitos. E a gente deve sempre se perguntar, quando a gente vai utilizar um material de alguém, de algum autor, como é que este item contribui para eu atingir os objetivos da minha pesquisa? Como é que ele me ajuda a operacionalizar a pergunta de pesquisa? Como é que ele me ajuda a enfrentar o meu problema de pesquisa? Como é que ele me ajuda a embasar teoricamente meu problema? Como é que esse item contribui para o aprofundamento da minha compreensão do problema ou do objeto de estudo? Essa teoria pertence ao conjunto de visões relevantes à minha pesquisa? Então essas questões elas precisam estar sempre na mente de vocês quando vocês estão lendo e revisando a literatura. Então, como é que esse item que eu estou incluindo aqui no meu texto, ele se articula com o item anterior, com o item do parágrafo anterior? E, além disso, como é que esses itens, no seu conjunto, se relacionam à compreensão da minha problemática? Ou seja, pessoal, as respostas a essas questões, elas devem dar o tom da revisão. E aí, lembrando, gente, a revisão teórica não é coleção de fichamentos justapostos. É necessário problematizar, debater, dialogar com os autores. Um referencial teórico não é, por exemplo, feito dessa forma. Fulano disse tal coisa, Beltrano falou tal coisa, Ciclano falou tal coisa. Não, eu tenho que colocar os autores para dialogar. É como se eu estivesse aqui em volta de uma mesa com um grupo de pessoas, um grupo de autores conversando e eu vou, no meu referencial teórico, articular o que cada um deles está dizendo. Então, fulano disse alguma coisa, já o outro falou tal coisa numa direção contrária, já o fulano de tal
concordou com fulano, mas discordou do fulano, eu me coloco nesse debate dessa forma assim, assim, assado. Ou seja, a gente precisa problematizar, discutir, dialogar com a literatura. E não apenas mostrar que fulano disse tal coisa, Beltrano falou outra coisa. Um texto escrito dessa forma, pessoal, para o leitor fica extremamente difícil extrair ali a ideia principal do texto. Eu sou avaliadora de revista, sou editora de periódico científico, e quando eu pego textos escritos dessa forma, quando eu termino de ler, eu já não sei mais o que eu li. Então tem que ter uma linha de raciocínio, tem que ter uma linha de argumentação ali, alinhavando todo o texto, alinhavando aquele debate que está sendo travado. Quais são os erros mais comuns, pessoal, na revisão de literatura? Primeiro, ler pouco, ou seja, assumir que já conhece o assunto, lendo alguns itens ou apenas um item de bibliografia. Outro erro bastante comum, pessoal, incluir assuntos pouco relevantes ou irrelevantes à compreensão da problemática. Ou seja, longos históricos, curiosidades, enfim, elementos que não contribuem à objetividade do texto científico. A capacidade de síntese, pessoal, ela deve ser constantemente testada ao longo da revisão. Então, sempre que vocês quiserem incluir alguma coisa na revisão, perguntem sempre para vocês mesmos, como é que esse item, como é que essa teoria, como é que esse conceito, ele contribui para eu alcançar os meus objetivos de pesquisa. Outro erro comum na revisão, pessoal, é incluir assuntos de forma desarticulada. Então, algumas revisões parecem verdadeiros catálogos de assuntos justapostos e pouco relacionados. Construir um referencial teórico não significa apenas você ir incluindo informações, mas a gente tem que relacionar essa informação. Essa informação tem que fazer algum sentido. Então, a gente tem que ligar e interpretar essa informação. Ou seja, todas as partes do referencial teórico, elas devem estar entrelaçadas. Cada assunto incluído deve ser relevante à compreensão da problemática e deve dialogar com os demais assuntos. Deve ter relação com o problema de pesquisa. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, o que significa incluir assuntos pouco relevantes ou irrelevantes à compreensão da problemática. Ou seja, o que significa perder o foco. Vou mostrar isso para vocês através de um conjunto de imagens. Muitas vezes, o que acontece é que os alunos fazem a viagem ao contrário. Eles não se concentram no foco do estudo. Vão ampliando, ampliando e ampliando e colocando um mundo de informações dentro do trabalho. E aí, ficam aqueles trabalhos enormes, sem sentido, porque os dados não falam por si só. Pessoal, não adianta encher o trabalho acadêmico de dados se não há uma linha de argumentação, uma linha clara de raciocínio. Inserir no texto assuntos irrelevantes ou pouco relevantes à problemática é um equívoco. O leitor fica perdido e o próprio autor também fica perdido. Para que serve tanta informação, tantos dados, sem ligação, sem relação com o problema de pesquisa? Excesso de informação deixa o texto carregado, deixa o leitor perdido e não faz sentido. Os dados, pessoal, não falam por si só. Os dados precisam ser analisados, precisam ser interpretados, sejam eles quantitativos, sejam eles qualitativos. Então, eles precisam ser interpretados para que surja algum tipo de sentido. É necessário que o autor auxilie o leitor a entender por que determinados dados foram incluídos no trabalho. Qual que é a ligação deles com o tópico de estudo e com o problema de pesquisa? A ideia é não perder o foco. O foco precisa estar sobre o que realmente interessa, ou seja, sobre o tópico de estudo da pesquisa. É preciso ter muita cautela, muito cuidado para não ir incluindo o assunto de forma desarticulada, enfiando o material, achando que é bonito um trabalho de 300 páginas. Trabalho lindo, pessoal, é trabalho focado. Trabalho bonito é trabalho simples, sintético e com linha de argumentação clara e precisa. Por quê? Porque mostra que o raciocínio do autor é claro, ou seja, mostra a clareza de raciocínio do autor. Mostra que o autor é direto, que não faz rodeios para colocar seu ponto de vista. Isso é, mostra que o autor sabe expressar suas ideias de forma objetiva. Mostra que o autor sabe argumentar, debater, dialogar. Trabalho bonito, pessoal, é trabalho que não tem penduricalho, que não parece mais uma árvore de Natal repleta de parafernália, de enfeites, de tudo quanto é tipo e estilo. Então, cuidado para não perder seu foco. Para finalizar essa parte, também gostaria de elencar como erros comuns aqui na revisão, citar equivocadamente. Então, dizer que foi um autor que disse determinada coisa quando não foi. Isso é um equívoco, é um erro grave. E, além disso, outro erro gravíssimo aqui, gente, não dar crédito aos autores. Se eu utilizei a ideia de um autor, se eu utilizei um trecho da obra de um autor, eu preciso dar o crédito. Se eu não der o crédito, isso é configurado plágio. E aí, pessoal, quantas páginas de revisão devo escrever? Como medir a qualidade da revisão? A qualidade da revisão, pessoal, ela não deve ser medida, não deve ser mensurada pelo número de páginas, mas pela pertinência e pela articulação dos assuntos.
Um bom marco teórico, gente, não é aquele que contém muitas páginas, mas é aquele que aborda em profundidade apenas os aspectos relacionados à problemática de estudo e que une de maneira lógica e coerente os conceitos e as proposições existentes em estudos anteriores. Então, eu devo escrever o suficiente para cobrir aquele determinado tema. E para isso, pessoal, 3 elementos aqui são fundamentais. Então, o primeiro elemento, a capacidade de síntese. Segundo elemento, a relevância dos assuntos para compreender e operacionalizar o meu problema de pesquisa, ou seja, para me ajudar a enfrentar esse problema. Então, tem que ser assunto relacionado ao meu problema de pesquisa, que vai me ajudar a encontrar respostas para aquele problema. Não posso incluir assuntos de forma desarticulada que não tem nada a ver com o meu problema de pesquisa. E, além disso, é importante também, além da capacidade de síntese e além da relevância dos assuntos, a ajuda do orientador para definir aqui a pertinência e a suficiência dos assuntos revisados. E aí, conforme eu já mencionei para vocês, construir o referencial teórico não significa apenas colecionar dados e informações, mas eu preciso dar um sentido a esse conjunto de dados. Eu preciso gerar conhecimento com esse material. Para isso, para eu gerar esse conhecimento, todas as partes que vão integrar o referencial teórico precisam estar interligadas. E aí vale a pena lembrar, pessoal, qual que seria o produto dessa revisão? Vai ser, então, um texto que demonstre o domínio do autor, o domínio do aluno no seu nível de treinamento em relação àqueles conceitos que ele revisou. E, para isso, o acompanhamento e a indicação dos melhores caminhos pelo orientador são fundamentais. Bom, pessoal, onde pesquisar, então? Já que nós vimos aqui, já falamos sobre a importância do referencial, já falamos sobre os erros mais comuns, já falamos que não importa a quantidade de páginas, mas que eu tenho que escrever o suficiente para cobrir aquele determinado tema. Onde que eu posso pesquisar material? Então, normalmente, quando a gente faz revisão teórica, a gente se depara com uma multiplicidade de referências. Então, são livros especializados, livros didáticos, livros de editoras universitárias, livros de editoras comerciais, artigos de periódicos, artigos de revistas especializadas, artigos de magazine, por exemplo, Exame é Magazine, Época Magazine, artigos de congressos científicos, jornais, trabalhos acadêmicos, sites especializados, enfim, uma multiplicidade de referências. E aí, quais seriam, então, as referências mais adequadas para um trabalho acadêmico? Qual que é a principal régua aí para aferir a qualidade de um item bibliográfico? Então, é importante, uma dica que eu dou para vocês, dê preferência ao material revisado por pares. Quais são eles? Artigo de periódico, artigo de congresso científico, livros de editoras universitárias. Aqui na UFES, por exemplo, nós temos uma editora universitária, é a EDUFES, editora da Universidade Federal do Espírito Santo. Nós temos ali um conselho editorial, temos avaliação por pares, a avaliação por pares é cega, ou seja, o avaliador não conhece, não sabe quem é o autor e o autor também não vai saber quais foram os avaliadores. Então, livros de editoras universitárias são avaliados por pares, coletâneas científicas, trabalhos acadêmicos, como, por exemplo, dissertação de mestrado e tese de doutorado. Então, dê preferência sempre a um material revisado por pares, revisados por especialistas. Quando eu for utilizar livro, eu devo selecionar os livros com bastante cautela. Então, como é que é feita a seleção dos livros? Eu preciso me preocupar, pessoal, com uma série de questões. Então, a bibliografia no final do livro, preciso ter atenção a isso. Quem que é o autor do livro? Qual que é a experiência de pesquisa daquele autor? Ele tem experiência em pesquisa para tratar daquele tema? Quais são as suas qualificações no assunto do livro? Ele é um pesquisador ou é um compilador ou é um aventureiro? Qual que é a proposta do livro? Qual que é o público-alvo? É um público-alvo voltado para cientistas, para pesquisadores, ou é um público-alvo mais genérico? Ou é uma obra que vai seguir uma lógica de mercado, ao invés de uma lógica de relevância de conteúdo? Então, eu preciso ter atenção aí a esses critérios. Livro didático, por exemplo, eu posso usar livro didático? A gente precisa utilizar com moderação, porque livro didático não tem ali uma pesquisa. Normalmente são abrangentes, são superficiais, e são úteis apenas para a gente ter uma pincelada ali sobre determinado assunto que a gente não conhece, ou seja, para a gente ter um guia ali pela temática, mas a gente precisa ter cuidado. Posso utilizar, por exemplo, coletâneas científicas. Então, coletâneas científicas são trabalhos científicos sobre um determinado tema, são organizados por autores renomados, reconhecidos, que são especialistas naquele tema e costumam concentrar bastante material de pesquisa, costumam também se aprofundar no texto. Então, a bibliografia no final do livro, vamos pegar aqui 2 exemplos, se eu quero selecionar. Esse aqui, por exemplo, é o livro da professora Marta Zorzal. Conta um pouco da
estratégia da Vale do Rio Doce, como é que ela se implanta aqui no Espírito Santo, por quê, enfim, da dinâmica aqui do estabelecimento da Vale Rio Doce no país. A professora Marta Zorzal, uma pesquisadora da área de ciências sociais. É uma pesquisadora no assunto, conhece o assunto, tem referências no final do livro, então vocês vasculharem aqui o livro, olha, vocês vão encontrar um item dedicado às referências. E aqui é bastante extenso, né? Então tem livros e artigos, revistas técnicas e jornais, artigos com coautoria. Ela separou, olha, revistas técnicas, artigos sem autoria, entrevistas, documentos eletrônicos, enfim, um livro que mostra que teve uma pesquisa densa para ser feita. Vamos pegar um outro livro aqui, ó, da Mariana Mazzucato. Esse livro foi publicado pela Edufs, tá, gente? Livro da professora Marta Zorzal, ó, publicado pela Edufs. Vamos pegar um outro livro aqui, ó, Mariana Mazzucato. Também é um livro muito bom, O Estado Empreendedor, desmascarando o mito do setor público versus o setor privado. Então, também é uma pesquisadora. A Mariana é uma professora do Departamento de Ciência Política da Universidade de Sussex, no Reino Unido. Já fez vários trabalhos para o governo britânico na área de inovação. E também, esse livro aqui é fruto de uma pesquisa bastante séria que ela desenvolveu durante alguns anos. O livro até foca um pouco aí no caso da Apple. Como é que a Apple se desenvolveu, como é que o sucesso da Apple está relacionado aí com políticas públicas relacionadas à questão da ciência, tecnologia e inovação. Como é que ela se aproveita dessas políticas para poder se desenvolver. E aí, ó, aqui, olhando aqui, ela vai desenvolver toda a pesquisa, né? Nós temos aqui, olha, bastante referência bibliográfica, ou seja, é o fruto de uma pesquisa bastante séria que foi desenvolvida aí durante alguns anos. Então, é útil a gente fazer esse tipo de questão quando a gente está selecionando um livro, né? A gente precisa fazer todo um mapeamento aqui do livro, né? Olhar quem é o autor, qual é a editora que está publicando, quais são os comentários, quem está prefaciando o livro, dar uma olhadinha no sumário para a gente verificar como é que está a estrutura aqui da obra e, além disso, nos itens principais, aqui nos capítulos principais e nas referências bibliográficas. A primeira pergunta seria essa, se há bibliografia no final do livro. Quem que é o autor do livro? A gente já viu aqui, pegamos exemplo de duas pesquisadoras sérias, renomadas. Qual que é a experiência desse autor? É um autor que possui pesquisa científica, está familiarizado com o mundo da pesquisa? Qual que é a experiência científica desse autor ao tratar daquele assunto? Ele tem uma trajetória no tratamento daquele tópico de pesquisa? Quais são as suas qualificações no assunto do livro? É um pesquisador ou é um aventureiro ou é apenas um compilador de material? Ou é alguém que está ali apenas para comentar sobre a sua experiência, para servir como autoajuda para outras pessoas? Enfim, qual que é a proposta do livro? Qual que é o público-alvo desse livro? É uma obra que segue uma lógica de relevância de conteúdo ou é uma obra que segue uma lógica de mercado, uma lógica comercial? Livros didáticos, a gente precisa tomar bastante cuidado. Não recomendo utilizar livro didático para fazer pesquisa científica. Então, o livro didático a gente tem que usar com moderação, já que eles são abrangentes e superficiais, então servem apenas como um guia rápido pela temática, então não recomendo, a gente precisa tomar bastante cuidado. A gente pode utilizar, por exemplo, coletâneas científicas. Então, coletâneas científicas são trabalhos científicos sobre um determinado tema, são organizados por autores reconhecidos e especialistas naquele tema e costumam concentrar bastante material científico, ou seja, costumam concentrar pesquisa e se aprofundam num determinado assunto. Então, eu trouxe aqui como exemplo essa coletânea aqui, que é a coletânea Os Clássicos da Inovação, que foi publicada pela editora da Unicamp em 2005. São obras sobre inovação tecnológica, obras sobre análise das políticas que facilitam ou dificultam a difusão da inovação tecnológica na economia, obras que vão falar um pouquinho sobre a organização das atividades de P&D, que vão fundamentar a inovação tecnológica. Então, são textos importantes aqui para o debate sobre inovação, para o ensino das novas teorias sobre inovação como estratégia de desenvolvimento, para políticas públicas em ciência, tecnologia e inovação. Enfim, é uma coletânea aqui que reúne um material bastante rico, uma coletânea tão importante, pessoal, que foi financiada pela FINEP, pelo Fundo Verde e Amarelo. Então, eu, como sou pesquisadora da área de inovação, por exemplo, posso, por exemplo, me debruçar sobre uma coletânea científica dessa monta. Esses autores são autores importantíssimos na área de inovação, são autores bastante conhecidos e que têm muita pesquisa na área de inovação. Olha, o Richard Nelson é um autor bastante renomado da Universidade de Sussex. Edith Penrose,
Então, são autores, olha, David Momery e Nathan Rosenberg. Então, para um pesquisador da área de inovação, um pesquisador que vai trabalhar, por exemplo, com políticas públicas voltadas para a ciência e tecnologia, enfim, quando eu vou preparar as minhas aulas, por exemplo, já dei disciplina sobre tecnologia e inovação, faço pesquisa nessa área. Então, esse tipo de coletânea científica me serve bastante. Eu uso para me apoiar, enfim, para ter acesso ao conhecimento clássico que esses autores já desenvolveram, até hoje. Um tipo de literatura que eu devo tomar cuidado é o pop management. Então, eu devo selecionar com bastante cautela esse tipo de literatura. O que é pop management? São livros e revistas para consumo rápido, produzido aí pela mídia de negócios. Então, são obras que têm baixo caráter técnico, pouca discussão analítica, não tem pesquisa científica ali implícita. Em geral, possuem caráter prescritivo, ou seja, de receita de bolo para implementar na minha organização, na minha empresa. Obras que vão relatar histórias de sucesso aí de executivos, enfim, obras que vão divulgar trabalhos de empresas de consultoria. Então, preciso tomar cuidado com o pop management, com livros de guru, livros de autoajuda, literatura de aeroporto. Quando é que eu devo utilizar esse tipo de material, pessoal? Quando a proposta da minha pesquisa é justamente analisar esse tipo de material, tá? Quando esse material é o meu objeto de estudo, aí sim eu vou ter que ler, me debruçar sobre essas obras, mas não para construir um referencial teórico baseado nessas obras, porque não tem pesquisa científica ali para eu poder desenvolver a minha argumentação, o meu marco teórico. Também posso utilizar, pessoal, matérias de jornais e matérias de revista especializada, mas também com cautela. Quando é que eu posso utilizar, por exemplo, matérias de jornais e matérias de revistas especializadas? Para acompanhar os últimos acontecimentos, para manter as informações conexas do meu estudo atualizadas. Então, por exemplo, quando eu fazia pesquisa, quando eu fiz a minha pesquisa de graduação, mestrado e doutorado, eu me debrucei, por exemplo, sobre o clipping da área de celulose, né? Estavam acontecendo várias mudanças no mercado de celulose. Então, o preço, por exemplo, da celulose alterava a forma como a empresa era organizada, como a empresa era gerenciada, como a empresa gerenciava a sua mão de obra. Então, para me manter atualizada sobre fusões, aquisições, preço da celulose, eu estava sempre lendo os jornais. Então, posso utilizar esse material, mas com a devida cautela. Além desses itens bibliográficos que eu mostrei para vocês, nós também podemos pesquisar em algumas outras fontes. Tá? Quais são as principais fontes aí para a gente fazer a nossa busca de material científico para organizar o nosso referencial teórico? As bases de dados, os portais, repositórios, ferramentas de busca e redes sociais acadêmicas. Então, começando aqui pelas bases de dados. O que são bases de dados? São instrumentos para organizar e disseminar informação científica. Funcionam como se fossem caixinhas de documentos. Quais são os principais tipos de bases de dados para a revisão da literatura? Para a revisão da literatura, pessoal, as principais fontes aqui, as principais bases de dados, as mais importantes, são as bases de dados referenciais. O que são bases referenciais? São bases que vão trazer resumo, palavras-chave e referências. E algumas delas também trazem o link para o texto completo. Nós também temos as bases de texto completo, como o próprio nome diz, são bases que vão trazer o texto completo, e nós temos também as bases de citações, que também nós podemos utilizar para mapear a literatura especializada. Essas bases vão incluir, por exemplo, informações sobre as revistas e os artigos indexados, e além disso vão trazer também informações sobre o desempenho das publicações. Então, indicadores, entre os indicadores eu tenho fator de impacto, índice H, enfim, vários indicadores aí que vão analisar o desempenho aí dos periódicos. Onde é que vocês encontram essas bases de dados, pessoal? No portal de periódicos da CAPES. Tá? Então, lá no portal de periódicos da CAPES, eu posso fazer a busca através de 4 formas. Busca por assunto, busca por periódico, busca por livro e por base. Então, onde que eu encontro as bases? Lá na busca por base. Vocês acessam lá, busca por base, peçam lá a área do conhecimento, ciências sociais aplicadas, e dentro da área de ciências sociais aplicadas, vocês podem eleger a área de administração, de empresas, administração pública e contabilidade. Vocês vão ver, vocês vão conferir que essa área, por exemplo, ela tem 196 bases de dados disponíveis para a gente poder encontrar material para a nossa pesquisa. Nós temos também os portais. O que são portais? São ambientes estruturados que reúnem e integram diversas fontes de informação. Então, um exemplo de portal de periódicos da CAPES. O que nós temos no portal de periódicos da CAPES? Enciclopédias,
dicionários, teses, dissertações, bases de dados de diversos tipos, diversas modalidades, bases estatísticas, bases referenciais, bases de citações, base de texto completo, base de patentes, enfim, o que precisar está lá. Então, o portal de periódicos da CAPES é um ótimo exemplo aí de portal onde vocês podem fazer a busca por material. Nós também temos os repositórios. O que são repositórios? São coleções digitais que vão preservar a memória intelectual de uma determinada comunidade ou organização. Esses repositórios, pessoal, eles podem ser temáticos ou institucionais. Então, os repositórios temáticos, eles vão armazenar a produção científica de uma determinada área do conhecimento. Na administração, nós temos um repositório brasileiro temático. Esses repositórios temáticos não apresentam fronteiras institucionais. Então, vou mostrar aqui para vocês na tela a Biblioteca Eletrônica SPEL, que é um repositório de artigos científicos e que proporciona acesso gratuito à informação científica, ou seja, às revistas brasileiras na área de administração de empresas, administração pública, contabilidade e turismo. É um repositório temático importante aí para a gente. E nós temos também os repositórios institucionais, que vão preservar, vão armazenar toda a memória, toda a produção científica dos membros de uma instituição. Então, um repositório importante aqui para a gente é o repositório institucional da UFES, que vocês também vão conferir aí na tela. Nesse repositório institucional da UFES, nós temos aqui, pessoal, um link importantíssimo para vocês, que é o link do programa de pós-graduação em gestão pública. Nesse link, vocês vão encontrar dissertações do mestrado profissional em gestão pública, conforme a gente está mostrando aí na tela para vocês. Além das bases dos portais e dos repositórios, nós também temos as ferramentas de busca. O que são ferramentas de busca? São softwares que vão efetuar buscas, vão efetuar pesquisas em diversas fontes. Então, são softwares que vão funcionar aqui como um instrumento de recuperação da informação científica. Que tipo de informação científica? Artigo revisado por pares, por especialistas, teses, livros, resumos, enfim, artigos em geral. Esse tipo de informação que a gente consegue recuperar. Uma ferramenta de busca importantíssima aqui pra gente é o Google Acadêmico. Não é o Google Web, tá? É o Google Acadêmico, é o Google especializado em material científico. Ele está sendo considerado tão importante, pessoal, Google, que ele foi até adicionado naquela interface de busca lá do portal de periódicos da CAPES. Foi feita uma pesquisa pela Emerald, que é uma base de dados importante. A Emerald fez essa pesquisa com os seus usuários e o Google foi mencionado como o primeiro recurso quando a gente vai fazer uma busca por assunto, por tema, até antes da Web of Science, até antes da Scopus, da PubMed, que são bases importantíssimas, foi mencionado como o primeiro elemento de busca aí dos usuários. Quais seriam as outras fontes de informação? Nós temos os congressos científicos. Congresso científico é importantíssimo, pessoal, porque congresso científico traz material mais recente. São pesquisas recentes que estão sendo realizadas e que os autores estão colocando ali os resultados para a gente ter acesso. Então, um congresso importante da área de administração e que traz material para a gestão pública é o congresso do ENAMPAD, o encontro da ANPAD. Todo ano é realizado esse encontro e dentro do congresso do ENAMPAD nós temos uma área dedicada à gestão pública, com 11 temas. Nós temos aqui, Estado, Governo e Administração Pública, o tema 1. Tema 2, Relação entre Estado e Sociedade. Tema 3, Federalismo, Relações Intergovernamentais e Descentralização. Tema 4, Análise de Políticas Públicas. Tema 5, Casos e Aplicações de Políticas Públicas. Tema 6, Planejamento Governamental, Finanças Públicas e Controle no Setor Público. Tema 7, Organização e Gestão de Serviços Públicos. Tema 8, Gerenciamento de Organizações Públicas, Funções Gerenciais e Áreas Funcionais. Tema 9, Teorias e Metodologias em Administração Pública. Tema 10, História da Administração Pública, Estudos Comparados e Construção de Agendas de Pesquisa. E tema 11, Interfaces entre Gestão Pública e Gestão Social. Então, se vocês quiserem material para a pesquisa de vocês, para desenvolver o artigo de vocês, o TCC, vocês podem entrar lá. São resultados de pesquisas recentes que estão sendo desenvolvidas pelos pesquisadores. Um outro congresso importante aqui, que vai ser realizado na UFES esse ano, pessoal, é esse congresso aqui que nós estamos mostrando na tela para vocês também, que é o Congresso Internacional de Inovação, Políticas e Governança Pública. Esse ano o tema que vai ser discutido é Transparência e Acesso à Informação no Setor Público. E nós vamos ter também algumas temáticas que serão discutidas no evento. Então, inovação, desempenho e tecnologias digitais na gestão pública, direito digital e gestão documental no acesso à informação,
usos da Lei de Acesso à Informação para a melhoria da gestão pública, disseminação da informação e conhecimento na gestão pública. Tema 5, serviços de informações ao cidadão. Tema 6, observatórios em gestão pública. E tema 7, ciência de dados e dados abertos. É um congresso que vai ser realizado de 29 a 31 de agosto aqui em Vitória e vai acontecer lá no Cine Metrópolis. Pessoal, além dos congressos científicos, eu também tenho os periódicos nacionais ou internacionais. Vou mostrar para vocês aqui os periódicos nacionais em administração. Os periódicos não, vou mostrar para vocês alguns que podem ser de interesse de vocês na área de administração. É importante, quando a gente vai escolher algum periódico, a gente sempre se preocupar, se perguntar sobre quais são os itens de qualidade, os itens que aferem qualidade a um determinado periódico. Então, por exemplo, é importante eu analisar se esse periódico ele tem uma missão, se ele tem uma linha editorial, se ele tem um corpo editorial científico, se ele tem editores, se a avaliação do periódico é uma avaliação por pares. Como é que é a avaliação por pares? É uma avaliação cega? É uma avaliação duplo cega? É uma avaliação triplo cega? Essa revista tem indexadores? Ou seja, onde que a revista está indexada? Em que base de dados? Ela está incluída em que base de dados? Indexar significa estar incluído numa determinada base de dados. Estar incluído numa base de dados para uma revista é o sonho de todo editor. Então, dependendo dos indexadores que a revista possui, eu tenho condições de aferir a qualidade desse periódico ou não. Vamos pegar aqui o exemplo da RAI. Se vocês entrarem lá no site da RAI, vocês vão ver logo lá na página de entrada. Esses elementos todos que eu estou falando para vocês, missão, história, linha editorial, equipe editorial, corpo editorial científico, os editores, os indexadores, está tudo disponível lá. Além disso, além dessas informações, todo ano a RAI também traz, no primeiro número do ano, um relatório sobre as informações editoriais, contendo aqui quantos artigos ela recebeu, quantos foram avaliados, dos que foram avaliados, quantos foram aprovados, quantos foram rejeitados, a diversidade institucional da autoria dos artigos, a diversidade geográfica desses artigos, quais são os colaboradores, ó, tem vários gráficos, tá vendo? Uma revista de qualidade é uma revista que se preocupa em divulgar essas informações para os seus leitores. Ela divulga aqui, olha, os colaboradores, quem são esses colaboradores, de onde são, de que instituições. Uma outra coisa que é importante analisar, a diversidade institucional e a diversidade geográfica desse corpo editorial científico, ou seja, isso significa ser uma revista que se preocupa em ter essa diversidade institucional e geográfica, significa que a revista circula e que não é uma revista endógena, que forma panelinhas. É uma revista que está aberta à colaboração de outras instituições. É uma revista que está sendo constantemente oxigenada aí pela avaliação desses colaboradores. Então, pessoal, antes da gente começar a baixar os artigos para a gente ler, é importante a gente ter atenção a esses itens de qualidade. Outro item de qualidade é o qualis do periódico. Então, além dos indexadores, além de ter uma política, uma linha editorial, ter um corpo científico, um corpo de avaliadores e de editores diversificado, de diferentes instituições, diferentes estados brasileiros e até de instituições internacionais, é importante também a gente ter atenção aqui ao qualis. O qualis ele pertence à CAPES, é um sistema de classificação da CAPES, ele avalia a qualidade dos periódicos a partir de diversos critérios. Entre esses critérios, esses que eu estou falando para vocês. Então, se é uma revista que tem um qualis A1, A2, B1 e B2, são revistas top de linha. Na CAPES nós temos extratos A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Então, as revistas que estão concentradas nos extratos A1, A2, B1 e B2 são as revistas que primam pela qualidade, que têm atenção a todos esses itens que eu comentei aqui para vocês. Uma revista importante para vocês consultarem, baixarem os artigos, que tem um qualis muito bom, que é uma revista que tem uma linha editorial, tem uma política editorial, tem um corpo editorial científico diversificado institucionalmente, geograficamente, é a revista de administração pública. Além da RAI, que eu mencionei para vocês, que é uma revista mais genérica na área de administração, nós temos uma focada em administração pública, que é a RAP. Então, é a revista de administração pública que está aparecendo aí na tela para vocês. Uma outra revista importante, que eu acho que vale a pena vocês zapearem, procurarem material, e que é uma revista aqui do nosso estado, uma revista bem qualificada, é a revista da FUCAP, a Brazilian Business Review. Ela tem qualis A2, é a revista da FUCAP,
e que é bem conceituada em termos de pesquisa acadêmica, pesquisa científica. Vocês também podem acessar os bancos de teses e dissertações. Então, lá na CAPES, no site da CAPES, vocês vão ter acesso a dissertações e teses de diversas universidades. Como é que eu faço então, pessoal? Depois que eu selecionei o material todo, né? Como é que eu faço para selecionar todo esse material? Para selecionar as fontes, pessoal, é sempre oportuno a gente fazer as seguintes questões. Será que essa referência aqui, esse item bibliográfico está relacionado com o meu problema de pesquisa? Como? Ele vai me ajudar a desenvolver o meu estudo de maneira profunda? A partir de que visão, a partir de que perspectiva ele aborda o tema? É uma perspectiva psicológica, antropológica, sociológica, médica, legal, econômica, administrativa, ambiental? E aí, além de selecionar, ter essa preocupação com a seleção das fontes, é imprescindível também a etapa de análise das fontes. Então, para analisar as fontes, a gente precisa considerar, por exemplo, a proximidade ou a semelhança com a nossa formulação, a semelhança com o nosso método e amostra, a data da publicação, que esse material envolva a pesquisa empírica, pesquisa científica, ou seja, coleta e análise de dados, e além disso, sobretudo, né, pessoal, rigor e qualidade do estudo. E aí, selecionadas as referências, a gente vai revisar cuidadosamente cada referência dessa mais de uma vez, não apenas ler uma vez. A gente vai extrair as informações necessárias, integrar essas informações e desenvolver o nosso marco teórico. Terminou de elaborar a revisão? O que a gente faz agora? É hora, então, de fazer uma autoavaliação. Então, quais são as questões que permeiam essa fase da autoavaliação? Quais são os autores mais importantes dentro do campo do estudo? Será que eu sei agora, tendo palmilhado aqui, tendo feito esse trabalho de recuperação da informação, de ler os artigos, de fichar os artigos, interpretar? Eu sei quais são os autores mais importantes, quais são os autores relevantes dentro do campo que eu estou estudando? Que aspectos e variáveis foram pesquisados? Eu sei quais são as variáveis que tocam o meu fenômeno? E além dessas variáveis que tocam, qual é aquela que eu selecionei para eu poder me aprofundar? Algum pesquisador estudou o problema num contexto similar ao meu? Eu sei claramente qual que é o panorama do conhecimento atual em relação à minha formulação? Eu tenho essa noção sobre o estado da arte, do debate, sobre o que toca ali, que tangencia o meu problema de pesquisa? Sei como é que a minha formulação ela foi conceituada? Produzi uma análise crítica da literatura disponível? Eu consigo reconhecer os pontos fortes e os pontos fracos da literatura especializada? O marco teórico que eu construí mostra que meu estudo é necessário e importante? Fica claro como a pesquisa anterior está vinculada com o meu estudo? Então, são questões importantes aí, pessoal, para vocês fazerem uma autoavaliação, quando vocês finalizarem a elaboração da revisão de literatura. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado para conhecer um pouquinho mais sobre a importância da revisão bibliográfica para delimitar o meu tema de estudo e para me ajudar a planejar o meu referencial teórico, e que vocês tenham aproveitado ainda para conhecer um pouquinho mais sobre as fontes de informação disponíveis, as bases de dados, os portais, os repositórios, as ferramentas de busca, as redes sociais acadêmicas. Aqui eu cito para vocês a ResearchGate e Mendeley, que são redes sociais que vocês podem fazer também busca de artigos científicos, porque os pesquisadores postam nos seus perfis, nessas redes, os artigos que eles vêm produzindo. Então vocês podem também, nessas redes, encontrar material. E aproveitado para conhecer um pouquinho mais sobre os periódicos, congressos da área de vocês aí, para mapear a literatura pertinente ao referencial teórico de vocês. Na segunda parte da aula eu vou mostrar para vocês como que a gente formula uma estratégia de busca, utilizando aí operadores booleanos, utilizando recursos de truncagem, delimitadores, enfim, como é que a gente formula uma estratégia de busca para provocar o encontro entre a minha pergunta de partida, a minha pergunta de pesquisa e o material disponível nas bases de dados. Complementam essa videoaula o áudio em MP3 e os slides que já estão disponíveis no AVA. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e nos vemos na segunda parte dessa videoaula. Tchau, tchau!